sobre arcos côngruos. Então, vem de congruente, quer dizer mesma posição. O que se diferencia dos simétricos? Os arcos côngruos, eles ocorrem sempre na mesma posição, no mesmo quadrante, no mesmo lugar. Só que eu vou dar mais voltas. Digamos que a primeira referência eu tenha 100 graus. Aí eu dou mais uma voltinha. 100 mais 360, 460 graus. Então, para a gente entender, vamos fazer assim, alguns exemplos. Vamos pensar em 10 graus. 10, dei mais uma volta, parei aqui em 10, rodei 360, vai ser 370, o congruente. Somando mais uma volta com 360, vou ter 730 de congruente. Se eu somar mais uma volta, sei lá, 1090, mais uma volta, 1450, mais uma volta, eu vou parar na mesma posição daquele 10 inicial, 1810, tá bom, só para entender. Então, é a quantidade de giros. Aqui eu estava no primeiro quadrante, eu continuo sempre no primeiro quadrante, né? Lembrando que o primeiro quadrante é de 0 até 90 graus. Então, eu vou estar na mesma posição. Uma volta, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, sempre na mesma posição. Vamos pegar um do segundo quadrante. Vamos pensar aqui em 150. Vou colocar aqui dentro. Dei mais uma volta. Completei 360 graus. Vou ter 510 graus. Resolvi dar mais uma voltinha. Vou ter 870 graus. Então, é isso. É dar voltas e ficar na mesma posição, no mesmo lugar. Vamos fazer um do terceiro quadrante. Vamos pegar 220. Lembrando que as referências aqui eu estou colocando mais ou menos o lugar para ter 100% de precisão, eu tinha que estar medindo com o transferidor. 220, dei mais uma volta, andei, percorri 360 graus, dá 580 graus. Percorri mais uma volta, 940 graus, e posso ir percorrendo quantas for necessário. Quarto quadrante, eu vou pegar aqui 300. Então, percorri mais 360 graus, tenho 660. Percorri mais 360 graus, tenho 1020 graus. Então, aqui é uma volta, aqui é duas voltas. É nessa sistemática que se enquadra a questão dos côngruos, né? Os côngruos, eles têm mesma posição. E vou colocar assim, e voltas, né, pra gente olhar. Se mesma posição é mesmo no mesmo quadrante, tá? Isso que quer dizer mesma posição. O simétrico não, eu olho o correspondente de quem tá no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, sempre tomando por base o eixo das abscissas. Vamos pegar um exemplo. Digamos que foi solicitado a nós descobrirmos quem é o ângulo original, quem é o quadrante, onde é que está localizado, quantas voltas eu obtive com 1580. Então, eu vou tomar referência de 0 a 360. Minha referência de uma volta é a que termina em 360. Vou dividir 1580 por 360. Dá 4. 4 vezes 360, 1440. Aí eu venho 0 menos 0, 0, 8 menos 4, 4, 5 menos 4, 1, 1 menos 1, 0. Eu preciso fazer essa conta na mão, porque eu preciso saber do resto. Não adianta eu fazer na calculadora que ela vai dar em decimal, a não ser que eu saiba como converter isso. O que significa isso que está escrito aqui? Vou pegar outra cor.
Esse número que está no quociente significa que 1580 percorreu 4 voltas completas e o ângulo de referência inicial, o congruo, era 140. Aí lembrando que eu tenho 0, 90, 180, 270 e chega aqui 360. Então, primeiro quadrante entre 0 e 90, o segundo entre 90 e 180, o terceiro 180 e 270, o quarto 270, esse 7 ficou feio, e 360. Com base nisso, eu vou observar. 140 é maior que 90, não está no primeiro quadrante, mas é menor que 180 e maior que 90. Então, ele está no segundo quadrante. É isso que eu vou observar e é desse modo que eu vou proceder para calcular, para descobrir os congruos, né? Vamos pegar o maior, 8.360. Mesmo procedimento. Vou dividir por 360. Vou pegar 836, eu tô fazendo passo a passo para todo mundo entender. Quem faz a divisão mais direto não tem problema. Cabe em 2, 360, 720. Então, eu vou ter 6, 1, 1. Vou descer aqui o 0, né? Quantos que cabem? 3. 1080. Aí vem aqui 0, 0. Faço lá aquele empréstimo, né? Vou ter 8, 0, 0. Então, 8.360, ele deu 23 voltas, que é uma das coisas que a gente precisa saber quando está trabalhando com congruo. Ele tem o 80 graus como congruo, e esse 80 graus, ele está onde? No primeiro quadrante, porque está entre 0 e 90 graus. Então, o mais usual é que apareçam valores maiores que uma volta. Para a gente calcular a quantidade de voltas, tem que fazer o cálculo à mão. Pode ser aquele jeito mais rapidinho, divisão direta, não tem problema, para saber quem é o congruo e o quadrante. Em geral, é isso que a gente precisa compreender de congruo. Então, congruo em geral, a gente vai trabalhar com valores maiores que 360, perdão. Então, acho que deu para dar uma base de congruo.